queridos alunos do segundo ano. Eu, professor Manuel Filho Brandão, estou aqui em mais uma aula de matemática. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Vamos lá! Então, na aula de hoje, damos abertura ao capítulo 9, capítulo este de sistemas lineares. O que é que vamos falar nessa aula? Nesta aula, vamos abordar introdução ao estudo de sistemas lineares, equações lineares e sistemas de equações lineares, os demonstrando e exemplificando. Isso aqui é um exemplo de sistemas, certo? A gente vai ver cada detalhe desses sistemas no decorrer dessa aula. Vamos seguir. Vamos aqui estabelecer o que são equações lineares. Equações lineares são equação linear nas incógnitas x1, x2, até o xn, ou seja, eu não estou estabelecendo um limite aqui para essas incógnitas. Eu posso ter várias incógnitas numa equação linear. É toda equação do tipo, ou seja, eu vou ter as incógnitas aqui, x1, x2, até o xn, né? Vai ser o limite que eu posso estabelecer para aquela equação linear, em que a1, a2, até o an são os coeficientes, né? E b também é um coeficiente real, ou seja, cada incógnita dessa aqui, ó, x1 vai ter seu coeficiente a1, x2 vai ter seu coeficiente a2, xn vai ter seu coeficiente an. E esse b aqui, ó, vai ser nossa, ó, chamamos b de coeficiente ou termo independente. Esse b aqui, ele tem incógnita, ele não tem incógnita. Se esse coeficiente b aqui não tem incógnita, então ele vai ser chamado de coeficiente independente. Aquele coeficiente, aquele número real que não tem uma incógnita aqui ao lado, a gente chama de coeficiente independente da equação. Acompanhe alguns exemplos de equações lineares. Aqui, ó, são todas equações lineares. Vamos observar aqui as incógnitas e seus coeficientes. Aqui, ó, nessa primeira equação a gente tem as incógnitas x1, x2 e x3. Nós temos os coeficientes, ó. O 1 não precisa aparecer, mas ele está aqui. Nós temos o coeficiente 1, menos 2, 4, e o coeficiente independente aqui é o menos 7, certo? Porque o menos 7 não tem incógnita do seu lado. Nessa segunda equação aqui, a gente tem duas incógnitas, a incógnita x e a incógnita y. A gente tem os coeficientes 4, menos 3, e o coeficiente independente aqui, o coeficiente b, é o menos 2, porque ele não tem incógnita do seu lado. E assim por diante, né? Aqui a gente tem três incógnitas x, y e z, os coeficientes de todas elas são 1 e o coeficiente independente aqui também é 1. Aí você já consegue identificar, né? Quais são os coeficientes aqui, quais são as incógnitas. Aqui a gente tem quantas incógnitas? 4 incógnitas, né? E cada uma delas tem seus coeficientes e o coeficiente independente aqui é o 0. Nessa outra aqui a gente tem quantas incógnitas? 3 incógnitas, né? Cada uma delas com o seu coeficiente e o coeficiente independente aqui é o menos 1/5, né? E aqui, nessa outra equação, a gente só tem uma incógnita. A incógnita x1, com seu coeficiente 1/2, e o coeficiente independente aqui é o menos 3. Correto? Acredito que vocês já conseguem, né, identificar uma equação linear. Vamos seguir. Algumas observações aqui de equações lineares. Vamos lá. Observe que uma equação linear é uma equação de primeiro grau. Isso aqui é muito importante. Vou até grifar aqui, de primeiro grau, certo? Com uma ou mais incógnitas. Observe, note que numa equação linear, os expoentes de todas as incógnitas são sempre iguais a 1. Dessa forma, não representam equações lineares essas três equações aqui. Por quê? Porque aqui, ó, nessa equação aqui a gente tem o x1 com expoente 2, ou seja, já não é uma equação linear porque a gente tem esse expoente 2 aqui que é maior que 1. Para ser uma equação linear, todos os expoentes de todas as incógnitas da equação tem que ser igual a 1, certo? Se tem esse aqui que não é igual a 1, deixa de ser uma equação linear. Aqui também não temos uma equação linear, porque os expoentes das incógnitas são 2. Mesma coisa aqui, a gente não tem uma equação linear, porque a gente tem o expoente 2 aqui e o expoente 3, que são maiores que 1. E para ser uma equação linear, os expoentes têm que ser igual a 1. E no caso, eles não aparecem. Aqui como o x2 aqui, ó. Esse x2 aqui tem um expoente 1, certo? Então, para ser uma equação linear,
todas as incógnitas da equação tem que ter esse mesmo expoente 1 aqui que não precisa aparecer. É a mesma coisa aqui, ó, uma equação linear não apresenta termos mistos, aquele que contém o produto de duas ou mais incógnitas. Dessa forma, não representam equações lineares. Ou seja, resumindo, se eu tenho duas incógnitas se multiplicando, eu não vou ter uma equação linear, que é nesse caso aqui, ó, o x2 está multiplicando o x3. Tenho duas incógnitas se multiplicando, então aqui eu não vou ter uma equação linear. Mesma coisa aqui nessa outra equação, eu tenho a incógnita z multiplicando a incógnita w. Então eu também não vou ter uma equação linear. Mesma coisa aqui, por dois motivos, né? Eu tenho o expoente 2 aqui e tenho a incógnita y multiplicando a incógnita z. Então eu não vou ter uma equação linear aqui também, certo? Então para a gente ter uma equação linear, os expoentes de todas as incógnitas têm que ser igual a 1, ou seja, o expoente não vai aparecer, beleza? Solução de uma equação linear. Vejamos alguns casos. O par ordenado 2 e menos 3 é solução da equação 4x menos 5y igual a 23, pois substituindo x por 2 e y por menos 3, obtemos que, ó, substituir o x por 2 e o y por menos 3. 4 vezes 2, 8, está aqui. Menos 5 vezes menos 3, sinais iguais, fica positivo, já está positivo aqui. 5 vezes 3, 15. Então, fica 15 mais 8, 23, certo? E 23 aqui, ó, vai ser igual a 23. Ou seja, essa sentença aqui é verdadeira. Se ao substituir o x por 2 e o y por menos 3, eu obtenho essa sentença verdadeira, ou seja, eu obtenho essa igualdade aqui, quer dizer que o 2, o par ordenado 2 e menos 3, é a solução dessa equação, certo? Vai existir só apenas essa solução? Não. Em uma equação como esta, a gente pode ter várias soluções, certo? A gente tem que verificar quais são os pares ordenados que vão tornar essa sentença verdadeira, ok? A gente pode ter também aqui a terna ou tripla ordenada, ou seja, eu vou ter três valores aqui que vão ser solução de uma equação de três incógnitas. Que é aqui o caso, ó. Eu tenho a tripla ordenada menos 1 e 2, e é solução da equação 2a menos 3b mais c, que é igual a 3. Ou seja, vamos substituir aqui para verificar se essa sentença, se essa tripla ordenada aqui é mesmo solução dessa equação. Então fica 2 vezes o A é menos 1. Menos 3 vezes o B também é menos 1, está aqui. Vezes não, mais C, né? Que é só o C. Então, eu vou só substituir o C por 2 que está aqui, certo? Correto, né? Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes menos 1, sinais iguais, fica positivo. 1 vezes 3, 3. Então, vai ficar menos 2 mais 3, mais 2. Aqui, menos 3, menos 2, perdão. O menos 2 cancela com mais 2, né? Sinais opostos aí, eles se cancelam. Então, vai sobrar só o 3. Ou seja, essa sentença aqui é verdadeira sim. Então, essa tripla ordenada aqui, menos 1 e 2, é sim solução dessa equação 2a menos 3b mais c, que é igual a 3. Já a tripla 5, 4, 1 não é solução dessa equação, pois, no caso, a gente está substituindo essa tripla ordenada aqui. Então, o A fica igual a 5, o B fica igual a 4 e o C, 1. Substituir as incógnitas, né? 2 vezes 5, 10 está aqui, menos 3 vezes 4, 12 está aqui, mais o 1, que tem que ser igual a 3. Mas nesse caso aqui não vai ser igual a 3, né? Porque 10 com menos 12 sobra menos 2, né? Menos 2 mais 1 vai sobrar menos 1. E menos 1 é diferente de 3. O que torna a verdade aqui que essa tripla ordenada aqui não é solução dessa mesma equação aqui. Só essa primeira tripla ordenada que é a solução, que é o menos 1 e 2, certo? Então, para a gente verificar se é a solução, basta a gente substituir os valores lá. Observe que, ao representarmos a solução de uma equação linear, obedecemos à ordem alfabética de suas incógnitas. Na equação acima, quando dizemos que menos 1 e 2 é a solução, subentende-se que A é igual a menos 1, B é igual a menos 1 e C é igual a 2. Ou seja, fica subentendido que esses valores aqui estão em ordem alfabética
seguindo a ordem alfabética das incógnitas, que vai ser o A, B e C aqui nesse caso, certo? Sempre esse par ordenado, essa tripla ordenada, vai seguir a ordem alfabética das incógnitas, certo? Então, observem direitinho aí qual é a ordem para a gente substituir e verificar se são mesmo solução, aquela tripla ordenada, aquele par ordenado, ok? Um exemplo aqui de solução de uma equação linear. Cíntia tem que pagar uma compra de R$ 35 e só dispõe de moedas de R$ 1 e de notas de R$ 5. De quantos modos distintos poderá fazer o pagamento? Então a gente tem que chamar de X o número de notas no caso não, moedas, né? Moedas de R$ 1 e Y o número de notas de R$ 5, certo? Aí o que a gente vai fazer aqui? Primeiro passo é transformar aqui em uma equação linear. Então a gente tem essa equação linear aqui, que é a do nosso problema em questão aqui, certo? A gente quer saber de quantos modos, ou seja, de quantas soluções essa equação linear possui, certo? O número de soluções dessa equação aqui vai ser os modos distintos que podemos fazer esse pagamento, certo? Então, como a nota de R$ 5 aqui, ó, 5 vezes Y é o número de notas de R$ 5. 1 vezes X é o número de moedas de R$ 1, certo? Uma nota de R$ 5 é a maior nota aqui, certo? Ela é quem vai comandar aqui nossas soluções. Então, primeiro aqui eu vou escolher, vamos supor aqui que eu não tenha nenhuma nota de R$ 5, que eu não queira, que a Cíntia não queira usar as notas de R$ 5, que ela queira fazer um pagamento só em moedas de R$ 1. Então aqui o Y eu substituo por 0, né, que é as minhas notas de 5. No caso eu não vou querer usar notas de 5. Se eu não vou usar as notas de 5, então é bem óbvio da gente concluir que eu vou ter que usar 35 moedas de R$ 1 para fazer esse pagamento, certo? Agora no caso se eu usar uma nota de R$ 5, né, eu vou ter uma nota de R$ 5, então vão restar o quê? Só R$ 30 para me pagar com moedas de R$ 1, certo? Agora, se eu usar duas, eu não estou fazendo aqui os cálculos, porque eu acredito que vocês sabem fazer esses cálculos, né? Eu só estou direcionando aqui nossos cálculos. Então, se eu tiver duas notas de R$ 5, se eu for usar duas notas de R$ 5, eu vou ter R$ 10. Se eu tenho R$ 10 para resolver essa equação aqui, né? Eu vou ter 2 vezes 5, 10, fica 10 mais X, 10 passa para o lado negativo, 35 menos 10. Então eu vou ter que ter 25 moedas de R$ 1, certo? Para fazer o pagamento. Porque se eu tenho R$ 10, faltam R$ 25 para R$ 35. Então eu vou ter que ter 25 moedas de R$ 1. Agora se eu for usar 5 notas de R$ 5, eu vou ter R$ 15. E para R$ 35 faltam R$ 20. Então eu vou ter que usar 20 moedas de R$ 1. E assim por diante. Então a gente já consegue perceber aqui uma coisa. Vamos colocar aqui na tabela, que a gente vai perceber a recorrência aqui que está acontecendo no nosso cálculo. Aqui, ó. Se eu não ia usar nenhuma nota de R$ 5, eu vou usar 35 moedas de R$ 1. Se eu vou usar uma nota de R$ 5, eu vou ter que usar 30 moedas de R$ 1. Se eu vou usar duas notas de R$ 5, eu vou ter que usar 25 moedas. Então, a cada nota de R$ 5 que eu adiciono aqui, eu tiro 5 moedas de R$ 1 daqui, certo? Então, a próxima, a gente já pode deduzir qual vai ser o número de moedas que a gente vai usar aqui no nosso próximo possível solução aqui, nosso próximo modo de pagamento. Ou seja, se eu vou usar quatro cédulas de R$ 5, eu vou usar 15 moedas de R$ 1. E assim por diante, aqui é o que está aqui. Ó. Se eu uso 4 cédulas de R$ 5, eu vou usar 15 moedas de R$ 1. Se eu vou usar 5 cédulas de R$ 5, eu vou usar 10 moedas. Ou seja, aqui, ó, 15, 10, eu estou tirando 5 daqui. Ó. Se eu tenho 15 aqui, se eu vou usar mais uma cédula de R$ 5, eu tiro 5 daqui, então fica 10. Se eu vou usar mais uma cédula de R$ 5 aqui, eu tiro 5 daqui do 10, né? 5 menos 10, 5. Se eu vou usar mais uma nota de R$ 5, ou seja, 7 notas de R$ 5, 7 vezes 5, 35. Então, não vou precisar mais de nenhuma moeda de R$ 1, ou seja, tirando 5 de 5, resta nenhuma, ou seja, eu não vou usar nenhuma moeda de R$ 1 aqui nessa solução. Então, nossa tabela completa é a seguinte. Então, estes aqui são todos os modos de pagamentos
dessa dívida de R$ 35, certo? Então vai ter quantos modos distintos aqui de pagamentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 modos distintos de fazer esse pagamento de R$ 35 com moedas de R$ 1 e notas de R$ 5, certo? Então quando perguntar o número de soluções possíveis, vocês têm que ir testando todas as soluções possíveis. Aí qual é o método? Você escolhe o valor de uma das incógnitas e calcula, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, calcula o valor da outra incógnita. Aí você escolhe outro valor para essa mesma incógnita aqui e calcula o valor da outra incógnita. Assim você vai obter todas as soluções possíveis daquela equação linear, ok? Vamos agora aos sistemas lineares. Onde é que eu vou ter um sistema linear? Quando eu tiver duas equações ou mais, eu já vou ter um sistema linear, certo? Se eu tiver só uma equação, eu tenho só uma equação. Agora, se eu tiver a partir de duas equações, de duas ou mais equações, aí eu já tenho um sistema. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, aqui eu já tenho um sistema. Esse sistema aqui, como ele tem duas equações e duas incógnitas, é um sistema linear 2 por 2. Nas incógnitas x e y, é um conjunto de duas equações, no caso aqui, definindo o que é esse sistema linear 2 por 2. Um sistema linear 2 por 2, nas incógnitas x e y, é um conjunto de duas equações lineares em que x e y são as incógnitas de cada uma dessas equações, certo? Percebo que essas duas equações aqui também têm que ser lineares, né? Para ser um sistema linear, essas duas equações aqui têm que ser lineares, certo? Mas para ser um sistema, eu preciso de duas equações ou mais. Que é no caso aqui, ó. Nesse segundo caso aqui, perdão. Nesse segundo caso aqui, eu tenho três equações com três incógnitas, cada uma delas, ó. É um sistema linear com três equações e três incógnitas. Nesse terceiro caso aqui, eu tenho quantas equações? Equações essas lineares. Eu tenho duas equações lineares, cada uma delas com quatro incógnitas. Nesse quarto caso aqui, eu tenho quantas equações? Uma, duas, três, quatro equações e quatro incógnitas, correto? Então é isso. Sistema linear, eu tenho que ter duas equações ou mais e essas equações têm que ser lineares, ou seja, os expoentes de cada incógnita tem que ser igual a 1. Agora aqui a gente tem um sistema 2 por 2, né? Duas incógnitas e duas equações. Como é que a gente resolve? A gente resolve pelo aquele velho método que eu acredito que vocês já devem conhecer, que é o método da adição. Ou seja, a gente vai somar essas duas equações de modo que uma das incógnitas se cancele, ou seja, seja eliminada e sobre apenas uma das duas incógnitas. Sobrando uma das duas incógnitas, fica mais fácil da gente resolver esse probleminha. Então aqui, ó, observando essas duas equações, dá para a gente de cara já cancelar uma das incógnitas? Não, né? Porque se a gente for somar aqui, vai ficar 3x mais 2x, fica 5x, 2y mais y ia ficar 3y. Ou seja, a gente não está eliminando nenhuma das incógnitas, certo? Mas, se a gente multiplicar essa segunda equação aqui por menos 2, a gente vai ter o que aqui, ó? A gente vai ter, quando a gente diz multiplicar por menos 2, o menos 2 tem que multiplicar todos os termos dessa equação aqui, certo? Fica menos 2 vezes 2x, que vai ficar menos 4x, certo? Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 17, menos 34. Aí a gente primeiro multiplicou por menos 2 toda essa equação. Agora sim a gente percebe que essas incógnitas y bem aqui, a gente vai poder cancelar quando a gente somar essas duas equações, que é o que a gente vai, que é aqui que a gente usa o método da adição, que é nesse segundo caso aqui, ó. A gente vai somar as duas equações e a gente já percebe que essas incógnitas y aqui vão se eliminar, né? Então a gente soma todos os termos. 3x com menos 4x vai restar menos x. 2y com menos 2y cancela, né? Cancela os dois aqui, certo? E 30, a gente soma também com menos 34, vai restar só menos 4. Então a gente multiplica por menos 1 aqui, que aí troca o sinal de x que fica positivo,
e troca o sinal do menos 4 que fica positivo. Então a gente já encontrou o valor desse x aqui. X tem que ser igual a 4. Aí como é que a gente faz para encontrar o valor do y? Substituímos esse valor de x aqui, em qualquer uma das equações anteriores. Nesse caso aqui, a gente vai substituir o valor de x que a gente encontrou na nossa primeira equação aqui, que é o 3x mais 2y igual a 30. Como a gente já tem o valor de x aqui, que é 4, a gente vai substituir o x aqui por 4. Então, fica 3 vezes 4, aí repete o resto da equação linear. 2y igual a 30. Então, vamos resolver, né? 3 vezes 4, 12, né? Então, ia ficar 30 menos 12 igual a 18. E o 2y continua aqui, né? Então, o 2 ia dividindo como o 2 está multiplicando o y, ele ia passar dividindo o 18 aqui, né? 18 dividido por 2, 9. Ou seja, o y tem que ser igual a 9. Então, aqui a gente já encontrou a solução desse sistema linear. Assim, dizemos que o conjunto de solução do sistema é... A gente representa o conjunto de solução dessa forma aqui, né? E o par ordenado aqui, que é a solução desse sistema, é x igual a 4 e y igual a 9. Então, está solucionado esse nosso sistema linear, ok? Classificação de um sistema linear. A gente pode classificar os sistemas lineares de 3 modos. SPD, sistema possível e determinado. SPI, sistema possível e indeterminado. E SI, sistema impossível. Ou seja, se ele tiver uma única solução, a gente chama de sistema possível e determinado, SPD. Se ele tiver várias soluções, infinitas soluções, aquele sistema, existem esses casos em que o sistema vai ter infinitas soluções. Ou seja, a gente vai chamar esse sistema de sistema possível e indeterminado, porque ele tem infinitas soluções. E um sistema que não é possível a gente encontrar uma solução, vai ser um sistema impossível, ou seja, ele não tem nenhuma solução. Okay? Então a gente classifica desses 3 modos. SPD, sistema possível determinado, se tem uma única solução. SPI, sistema possível indeterminado, se tem infinitas soluções. E SI, se não tem nenhuma solução, é um sistema impossível. Ok? Então vamos seguir aqui. Vamos aqui a um exemplo de classificação e resolução dos sistemas lineares. Vamos lá. Resolva os seguintes sistemas e classifique cada um deles. Certo? Então vamos lá. Vamos ao primeiro sistema aqui, que é o da letra A. Certo? A gente percebe aqui que se a gente for usar o método da adição, a gente não vai conseguir eliminar nenhuma das incógnitas, certo? Mas a gente pode multiplicar essa primeira equação aqui. Por que número a gente deve multiplicar essa primeira equação para que essa incógnita y aqui se cancele? Se a incógnita aqui, ó, é 2y, então esse y aqui tem que ter coeficiente menos 2. Então a gente vai multiplicar por 2, né? Toda essa equação aqui a gente vai multiplicar por 2, porque assim a gente vai ter menos 2y aqui que vai cancelar com 2y dessa outra equação. Que é o seguinte, ó. A gente repete aqui multiplicando a primeira equação por 2. Então fica 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos y, menos 2y. 2 vezes 1, 2. Essa equação linear aqui de baixo a gente só repete. Tá aqui, certo? Aí agora pelo método da adição, a gente soma essas duas equações lineares, em que o 2y vai se cancelar com 1 mais 2y, né? Esses dois aqui a gente já percebe que vão se cancelar. Então vamos seguir aqui somando, né? 2x mais x, 3x, certo? Aqui a gente já sabe que vai se cancelar, então vai dar 0. 2 mais 0, 2, certo? Aí a gente continua resolvendo nossa equação agora. Então, a gente vai ter aqui, ó, esse 0 não precisa aparecer, então fica só 3x igual a 2. O 3 que está multiplicando o x, a gente manda dividindo o 2. Então, x vai ser igual a 2 terços. A gente encontrou o x. Agora, a gente substitui o x na primeira equação para a gente encontrar o y, né? Vamos lá. A gente tem a nossa primeira equação aqui, que é x menos y tem que ser igual a 1. Então, a gente vai substituir o x encontrado nessa equação. Então, a gente substitui x pelo valor que a gente encontrou, que é 2 terços. Aí repete o resto, né? Menos y igual a 1. Continuando o cálculo, a gente vai... Ó, a gente pegou o menos y, mandou para o outro lado da igualdade, ele ficou positivo.
e o 1 que estava desse lado passou para o outro lado e ficou negativo. Então, a gente tem 2/3 menos 1 igual a y. Para a gente resolver essa subtração, a gente tem que ter os denominadores comuns. BMMC de 3 e 1 é 3. Então, 3 dividido... Aí a gente continua o método lá de colocar frações em denominadores comuns, né? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Então, continua aqui a mesma coisa, 2. A gente tem o 3 aqui, 3 dividido por 1, que é o denominador aqui, né? 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 1, 3. Então, a gente já tem aqui as frações com denominadores comuns. Ou seja, os denominadores aqui são todos iguais a 3. E a gente pode subtrair agora. 2 menos 3, ou seja, a gente subtrai e dá o sinal do maior. O maior é o menos 3. Então, menos 3. 2 menos 3 vai sobrar só 1. E continua sobre o 3, que é o denominador comum. Então, o y vai ser igual a menos 1/3, certo? Então, nosso conjunto de solução é este daqui. X igual a 2/3 e y igual a menos 1/3. Então, esse sistema aqui é um sistema possível e determinado, porque ele tem essa única solução aqui, certo? Ele é um sistema possível e determinado porque ele tem essa única solução aqui. Vamos ao nosso outro sistema aqui. A gente já percebe aqui que dá para cancelar alguma das incógnitas? Não, né? Então, a gente tem que multiplicar por menos 3, né? Porque assim, as incógnitas y vão se cancelar, certo? Então, multiplicamos aqui. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes 5 menos 15, certo? Aí a gente vai fazer a soma aqui, né? A gente vai somar as equações, mas só que, infelizmente, menos 3x com mais 3x vai se cancelar. Menos 3y com mais 3y vai se cancelar. Menos 15 com mais 15 vai se cancelar também. A gente tem uma sentença verdadeira, né? 0 é igual a 0. Então, aqui, possivelmente, a gente vai ter um SPI, sistema possível indeterminado. Então, vamos ver aqui, ó. No entanto, podemos deixar a solução, na solução, o y em função de x. Assim, a gente vai deixar o y em função de x, porque aí a gente vai ter uma solução possível e indeterminada, certo? A solução vai ficar toda em função de x nesse caso, certo? Então, a gente tinha o x que estava desse lado, passa para o outro lado negativo. Então, fica o y aqui em função de x, certo? Então, y vai ser igual a 5 menos x, certo? Então, a gente já tem nossa solução aqui. O y aqui, ó, em função de x, né? Então, isso aqui a gente já pode perceber que é um sistema possível e indeterminado. E nossa solução aqui, ó, ficou toda em função de x. Se eu tenho, no caso aqui, o x, ó, nosso x aqui pode ser qualquer valor x, certo? Então, se eu coloco x aqui, a gente pode atribuir qualquer valor a x, qualquer número real. Então, nosso y aqui vai ser igual a menos x mais 5, ou seja, o y aqui está em função de x. Então, nossa solução é essa para esse sistema possível e indeterminado. Agora aqui na letra C, né? A gente percebe que não dá para se cancelar nenhuma das incógnitas. Então, vamos multiplicar aqui uma das equações por menos 2, né? Porque aqui o y vai cancelar com esse outro y. Então, vamos multiplicar aqui. Menos 2 vezes 3x fica menos 6x. Menos 2 vezes menos 2y fica, sinais iguais, né? Fica positivo. Então, fica 4y. Menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui fica 6x mais 4, mais menos 4y igual a 7. Essa outra equação aqui assim a gente só repete, né? A gente multiplicou essa primeira equação aqui por menos 2 e obteve essa. Agora sim a gente pode somar essas equações do sistema. Então vamos somá-las, certo? Menos 6x cancela com 6x positivo, né? 4y cancela com menos 4y. Menos 2 com 7, resta só 5. Ou seja, essa sentença aqui não é verdadeira, né? 0 é diferente de 5. Então, a gente tem o quê? O sistema impossível. Ou seja, a gente não vai ter solução para esse sistema. Ele não tem nenhuma solução. Então, a gente tem os três casos aqui, de um sistema possível determinado, um sistema possível indeterminado e um sistema impossível, ok? No caso aqui, esse sistema é impossível, ele não tem solução. Temos aqui agora a nossa interpretação geométrica de cada uma das soluções dos sistemas anteriores, certo? Na nossa letra A aqui, a gente tinha o quê?
um SPD, né? Um sistema possível e determinado, ou seja, tem uma única solução, certo? Por que que tem uma única solução? Nesse caso aqui, ó, essa equação aqui, como ela só tem duas incógnitas, y e x, a gente pode deixar o y em função de x aqui, certo? Quando a gente deixa o y em função de x aqui, a gente pode transformar essa equação linear aqui em uma função afim, certo? E uma função afim determina uma reta no plano cartesiano, certo? Essa reta aqui, ó, é a determinada por essa equação aqui, e essa outra reta aqui é a determinada por essa outra equação linear aqui. Quando a gente diz que esse sistema aqui é possível e determinado, que tem uma única solução, é porque essas duas retas se intersectam em um único ponto, certo? Se elas se intersectam em um único ponto, esse ponto vai ter uma coordenada x esse ponto vai ter uma abscissa x e uma ordenada y, certo? E esse par ordenado aqui vai ser a solução do nosso sistema possível e determinado. Agora na letra B aqui, ó, quando a gente tem um sistema possível e indeterminado, é porque essas duas equações aqui do nosso sistema linear são semelhantes ou coincidentes, em alguns casos. No caso aqui são semelhantes, né? Porque os coeficientes aqui são diferentes, elas são semelhantes, né? Porque se a gente multiplicar aqui, ó, por 3, a gente vai obter essa. Ou se a gente dividir essa aqui por 3, a gente vai obter essa. Ou seja, elas são equações semelhantes. Se elas são semelhantes, lá no plano cartesiano, elas vão determinar retas coincidentes, certo? Se elas vão determinar retas coincidentes, a gente vai ter o quê? Um sistema possível indeterminado, porque essas equações determinam retas coincidentes. Então, elas vão ter infinitas soluções, por isso a gente vai ter um sistema possível indeterminado. Agora aqui na nossa letra C, a gente viu que a gente tinha um SI, um sistema impossível. Voltando aqui para a nossa letra A. Se a gente tinha um SPD, que é sistema possível determinado, ou seja, com uma única solução, é porque essas retas se intersectavam em um ponto, então elas iam ter uma solução. Agora, se eu tenho essas duas equações lineares aqui, determinam duas retas distintas, mas essas duas retas distintas são paralelas, ou seja, elas nunca vão se intersectar, ou seja, elas nunca vão se tocar. Se elas nunca vão se tocar, não vai existir uma solução, porque a solução é justamente as coordenadas daquele ponto de intersecção, certo? Aquele ponto de intersecção vai ter uma abscissa x e uma ordenada y. E aquele par ordenado vai ser a nossa solução. Se essas retas aqui são paralelas, elas nunca vão se intersectar. Então, será um sistema impossível de encontrar uma solução. Okay? Então, essas são as interpretações geométricas das nossas soluções. Ok? Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes nesta aula virtual. Desejo a todos bons estudos. Vamos lá, não desistam das atividades. Vamos resolver esses probleminhas das atividades. Qualquer dúvida, de novo, estamos à disposição. Eu, bem como todos os meus colegas professores de matemática. Então, entre em contato qualquer dúvida que estaremos à disposição. Até breve, bons estudos. Valeu!